Gostaria de refletir com você no tema Nossas crianças correm risco. A família, como instituição divina, sofre constantes ataques do diabo e do sistema mundano. Esses dois agentes adversários do povo de Deus são aliados e trabalham incessantemente para destruir a família, em especial nossos filhos, nossas crianças. No Salmo 127, versículo 13, a palavra de Deus diz: Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. A palavra de Deus nos diz aqui nessa passagem que os filhos são presentes de Deus e heranças do Senhor para os pais. Já em Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, a palavra de Deus diz: Instrui a criança no caminho que deve andar, e ainda quando envelhecer, não se desviará dele. Aqui a orientação em Provérbios 22, versículo 6, é para os pais instruírem seus filhos no caminho que devem andar, no caminho que devem seguir. E esta passagem nos remete não a simplesmente apontar o caminho, mas a seguir junto, instruindo com palavras, com os ensinamentos e com a prática. Devemos ser os primeiros e principais instrutores dos nossos filhos, das nossas crianças, e não delegar tal tarefa para a escola, para as mídias, televisiva, internet, e para terceiros, como avós, tios e babás. Instruir exigirá de nós, pais e mães, conhecer e viver o manual de fé e conduta que é a palavra de Deus. Precisamos estar alertas, preparados, pois os ataques e bombardeios são constantes e intensos para destruir nossos filhos, nossas crianças. O sistema mundano, por meio das mídias e até das escolas, tenta minar os valores cristãos através de filosofias, ideologias e comportamentos distorcidos. A palavra de Deus, em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Aqui em Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, a advertência é quanto a termos cuidado de não nos tornarmos escravos, presas fáceis de filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nos princípios elementares do mundo, isto é, deste sistema. Nossas crianças, nossos filhos precisam de nossa instrução abalizada, pautada nas escrituras sagradas. Já o diabo é outro adversário que precisamos estar atentos, alertas, pois como escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz: Sede sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Devemos estar alertas e vigilantes, pois a palavra de Deus diz que o diabo, ele é um inimigo que anda em redor como um leão, rugindo e procurando quem possa devorar, destruir. Ainda que essa passagem de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, seja direcionada para os jovens cristãos, podemos aplicar sem medo de errar às nossas crianças, pois uma criança, um filho atingido pelo diabo, além de ser afetado e prejudicado, também mexe com toda a estrutura familiar. Pais e mães, o diabo ele não espera uma porta aberta, ele se aproveita de uma pequena brecha para destruir. E o termo catapino, traduzido por tragar, devorar, engolir, no texto ali em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, significa provocar completa e repentina destruição. Isso é muito sério. Precisamos estar prevenidos contra o ataque do sistema e do diabo, pois o sistema escraviza e o diabo destrói. E a semelhança da águia, coloquemos os ninhos dos nossos
filhos, das nossas crianças, nos altos dos rochedos. Em Jó, capítulo 39, os versículos 27 e 28 diz: Não é por sua ordem que a águia se eleva e no alto constrói o seu ninho? Uma pergunta retórica. E aí, continua: Um penhasco é a sua morada e ali passa a noite. Uma escarpa rochosa é sua fortaleza. A águia, ela não coloca seu ninho à beira do caminho, em lugares baixos e perigosos. A águia não constrói seu ninho em lugares vulneráveis, fáceis aos predadores. A águia busca lugar nas alturas, um lugar seguro para pôr o seu ninho. Construir um ninho em lugares baixos é estar no meio dos predadores, é vulnerabilidade, é algo muito perigoso. É como deixar nossos filhos como presas fáceis aos ataques da doutrinação em voga nas escolas e mídias. Estratégias essas utilizadas por nossos oponentes, o sistema e o diabo. Os altos lugares representam a altura da intimidade com Deus, uma vida de esmero e zelo, no estudo, de ensino e prática da palavra de Deus, como referencial para as nossas crianças. Precisamos proteger nossas crianças, nossos filhos, dos ataques brutais do sistema e do diabo. Para isso, devemos vestir a armadura de Deus, descrita lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, dos versos 14 ao 18, que diz: Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, e com a perseverança e toda a perseverança e súplica por todos os santos, por todas as crianças, por nossos filhos. Que o Senhor Deus nos ajude a estarmos nos vestindo dessa armadura de Deus e assim protegendo as nossas famílias, as nossas crianças dos ataques brutais do sistema mundano e do diabo. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe.